Direto para Brasília, o Itamaraty se manifestou nesta sexta após a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicar uma nota com ameaças a ministros do STF. Janaína Camelo chegando aqui com as informações. Qual foi o posicionamento do Ministério das Relações Exteriores em relação a isso? Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite para você, Tiago. O posicionamento foi o seguinte: convocar o embaixador ali de negócios da embaixada aqui dos Estados Unidos, que é o Gabriel Escobar, ao Itamaraty. Isso foi hoje de manhã, logo cedo. O Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios da embaixada, ele hoje, Tiago, ele é o principal representante dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Porque, lembrando que Donald Trump, desde quando ele tomou posse, ele nunca nomeou um embaixador aqui dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, o Gabriel Escobar, ele é o maior representante aí nos Estados Unidos. E convocar o embaixador é uma atitude diplomática muito séria, né? Vista ali, representa que há uma crise ali entre os países envolvidos. Então, realmente foi um gesto ali muito importante que foi feito ali pelo governo brasileiro, que foi sim uma resposta dada a essa publicação que foi de ontem, né, nas redes sociais ali, no perfil da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, o Gabriel Escobar, ele foi recebido ali por alguns representantes do Ministério de Relações Exteriores, e ele foi recebido também por Flávio Goldman, que é o representante ali, o embaixador para Europa e América do Norte. O teor da conversa, da reunião, não foi mencionado, não foi divulgado pelo Itamaraty, Tiago. Mais interlocutores ali do Ministério de Relações Exteriores disseram o seguinte, que Gabriel Escobar ouviu ali algumas expressões como ameaças inaceitáveis com relação a essa publicação e profunda indignação por parte do governo brasileiro. Então, só para relembrar rapidinho o que foi que esse perfil escreveu ali nas redes sociais ontem. Foi uma tradução de uma declaração do dia anterior do encarregado ali de diplomacia dos Estados Unidos, que havia publicado essa declaração com relação ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo exatamente o seguinte. Então, o perfil da embaixada chamou o ministro de principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. E disse que os aliados do ministro do STF no judiciário e outras esferas também do governo estão avisados para não apoiar e nem facilitar a conduta do magistrado. E aí, citando as sanções que foram aplicadas a Moraes com base na lei Magnitsky, né? E dizendo também que a Casa Branca está monitorando a situação de perto. Foi uma publicação traduzida dessa declaração do dia anterior desse representante da Casa Branca. E hoje veio a resposta do Itamaraty convocando, então, o encarregado de negócios, que é o maior representante da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Tiago. E por falar em resposta, o Supremo se manifestou? O Supremo em si não se manifestou, mas quem se manifestou publicamente foi o ministro Flávio Dino, por exemplo. O ministro Flávio Dino, Tiago, em certas ocasiões ali polêmicas envolvendo o STF, ele sempre tem defendido publicamente o tribunal e os colegas ali da Suprema Corte. A gente tem uma publicação do que ele fez hoje, isso numa rede social, no Instagram especificamente, postou ali uma foto, né, do STF com a Estátua da Justiça e disse exatamente assim: não se inclui nas atribuições da embaixada de nenhum país estrangeiro avisar ou monitorar o que um magistrado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro tribunal brasileiro deve fazer. O ministro segue dizendo que respeito à soberania nacional, moderação, bom senso e boa educação são requisitos fundamentais na diplomacia. E disse ali o ministro: espero que volte a imperar o diálogo e as relações amistosas entre nações historicamente parceiras nos planos comercial, cultural e institucional. É o melhor para todos, é o que escreveu ali o ministro Flávio Dino. Tiago. A manifestação do ministro do Supremo. Janaína Camelo volta em instantes aqui ao Jornal Jovem Pan. Vou chamar o Cristiano Vilela nos estúdios. Aqui no nosso telão, a Dora Kramer chegando para comentar os destaques desta sexta-feira. Ô Dora, começo perguntando para você. Ontem a gente já falava sobre esse posicionamento do governo americano e hoje a reação do Itamaraty. Primeiro, a reação do Itamaraty é uma reação correta. Agora, de qualquer forma, pode haver uma nova reação dos Estados Unidos, né? Boa noite, bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, a gente não sabe onde vai parar, porque não tem hora para terminar, pelo jeito, né?
essa crise? Olha, a reação do Itamaraty é a única possível, porque não tem embaixador, precisa chamar um encarregado de negócio, que, aliás, é a quarta vez que ele é chamado desde o início dessa crise. Quer dizer, já fica assim, que a repetição do ato já vai diluindo a gravidade, não é? Mas não tem outro jeito. Tem que fazer isso. O que poderia se fazer a mais? Convocar a embaixadora do Brasil em Washington? Aí seria, sim, o Brasil tomando iniciativa de escalar, de dar mais um degrau na gravidade dessa crise que já é bastante grave. Então, é isso que temos, quer dizer, cada dia uma novidade, uma pior que a outra, e o pior, né? Fica um cenário de incerteza, é um cenário muito sombrio, porque o que se tem pela frente é só a perspectiva de haver novas reações, e sempre reações muito ameaçadoras, muito até constrangedoras. E eu vou dizer para você, a gente faz especulação sobre o seu motivo, se é político, se é BRICS, se é isso, se é aquilo. Olha, eu só tenho uma constatação que é óbvia. O Donald Trump está afim de briga com o Brasil, porque eu acho que ele considera fácil brigar com o Brasil. Ele faz um show dele, ele briga com todo mundo, mas o Brasil é o único que está sendo atacado nessa questão. Essa nota da embaixada, ela diz o quê? Que o governo dos Estados Unidos pode indicar ou exigir como vota cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, daí a querer mandar em tudo, em todos os poderes, é um passo que não pode estar fora de cogitação. O Vilela, a Dora fala que não tem como saber essa escalada, porque você convoca o encarregado, ele vai dar esclarecimento, faz alguma avaliação, depois é chamado de novo, e isso não adianta nada, né? Exatamente. Boa noite. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é inaceitável que uma embaixada, ela cumpra esse papel de soltar uma mensagem tão forte, tão dura, áspera como essa, realmente passa dos limites, e aí, nesse sentido, o Itamaraty agiu da forma correta, da forma adequada. Aliás, o próprio ministro Flávio Dino também fez um posicionamento, colocou claramente que esse tipo de manifestação não caberia a uma embaixada. Uma disputa entre dois estados, onde um presidente faz afirmações duras, severas, até incorretas, mas não importa. Esse tipo de coisa faz parte, talvez, dentro do embate geopolítico. Agora, a embaixada não seria, de forma alguma, o canal adequado para uma manifestação dessa, uma ameaça como essa, feita a um Estado nacional que está tendo a representação, que está albergando a representação daquele país. Então, é algo que vem mostrando realmente um escalamento nessa crise, nesse problema enfrentado entre Estados Unidos e Brasil, e que denota que estamos cada vez mais longe de uma solução. O fato é que, infelizmente, nós temos muitas bravatas e pouca possibilidade de solução. Tem muita fogueira e pouco bombeiro nessa história.